Fala galera, eu sou o Willton Nascimento e você está no canal Evangelho do Reino, onde juntos iremos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Antes de tudo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar também esse conteúdo. Siga também a nossa página no Instagram que vai estar logo aqui. Assine o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Só que antes de abrir a Bíblia, nós iremos fazer uma oração, elevar os nossos pensamentos dos céus e pedir a direção do Altíssimo para esse estudo. Vamos juntos orar? Senhor nosso Deus e Pai, iremos abrir a Tua Palavra mais uma vez e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Teu bom e Santo Espírito nos dirija nesse estudo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, nós estamos aqui em uma série de estudos sobre o santuário. No estudo passado, nós aprendemos sobre as festas da primavera, que eram 4 festas que o povo de Israel celebrava, e o povo de Israel era um povo festeiro, né? E essas festas, elas apontavam para eventos nacionais da nação de Israel e também apontavam para o ministério de Cristo, para a primeira e para a segunda vinda de Jesus. Eles celebravam ao longo do ano 7 festas. No estudo passado, nós estudamos 4 delas e nesse estudo nós iremos estudar as outras 3, que são a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. E todas essas festas, elas apontavam para a realidade superior. E aí, eu acho que vai aparecer na sua tela a foto do calendário judaico. As 4 primeiras festas, elas aconteciam no mês de março, as festas da primavera. Já as festas do outono, elas aconteciam no 7º mês, no mês de Tishri, se eu não estou enganado. Aconteciam no 7º mês, que corresponde no nosso calendário gregoriano ao mês de setembro ou ao mês de outubro. Mas provavelmente será no mês de outubro, que elas mais caíam no mês de outubro, essas outras 3 festas. E para começar, vamos começar com a festa das trombetas. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 23, do verso 23 ao 25. Vamos acompanhar aqui Levítico capítulo 23, do verso 23 ao 25. Vai dizer o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Vamos ver novamente o verso 24, vamos ler atentamente, e vai dizer o seguinte: Fala aos filhos de Israel, no mês 7º, no 7º mês, ao 1º do mês, no 1º dia do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombeta e santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então, a festa da expiação, ela tinha um dia. Ela tinha um mês e tinha um dia. No 7º mês ao 1º do mês. Era um dia de descanso solene, onde o povo teria que cessar as suas atividades. Era como se fosse uma espécie de sábado. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, nós tínhamos o sábado cerimonial e o sábado semanal. E aqui era um sábado cerimonial, onde o povo teria que cessar as suas atividades e aqui eram tocados trombetas, ou melhor, shofar, né? Uma espécie de chifre de carneiro. E aí, então, a festa da expiação, a festa das trombetas, ela acontecia no 1º dia do 7º mês. O trabalho era cessado. E o povo teria que trazer, de acordo com Números 29:1, eles teriam que trazer ofertas. E vamos abrir em Números 29, verso 1, só para confirmar. Números 29:1. Diz o seguinte: No 1º dia do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á o dia do sonido de trombetas. Então, no 10º dia, ou melhor, no 7º mês, no 1º dia, era a festa da expiação. Santa convocação. Só que o interessante é que a festa da expiação, ou melhor, a festa das trombetas, elas não tinham muito simbolismo em si mesma, mas ela servia como uma antecedência para a festa que viria a acontecer posteriormente. E essa festa era a festa da expiação. Essa festa das trombetas, elas anunciavam, era um preparo para a próxima festa, que era a festa da expiação.
E qual que era a tipologia da festa da expiação? Como que nós podemos aplicar hoje a história? E aí, o primeiro tópico era o objetivo de chamar a atenção para para a próxima festa, para o que viria a acontecer posteriormente. Era também um preparo para o juízo. Nós iremos aprender que a festa da expiação era um dia de juízo, um dia muito solene. E essa festa das trombetas era um preparo para o juízo, anunciar ao povo que estava chegando um juízo. E como nós entendemos que isso aconteceu na história no século XIX e o século XX. No século XIX aconteceu um grande despertamento religioso. Algo sobrenatural aconteceu. Muitas pessoas elas foram levadas ao estudo das escrituras e algo grande aconteceu. Um grande despertamento entre o século XIX e o século XX. E nós entendemos também que isso pode ser aplicado como a festa das trombetas era um anunciamento do dia do juízo. Nós temos uma mensagem muito importante que seria pregada, que teria que ser anunciada, que é a mensagem de Apocalipse 14, de 6 a 12. Isso era uma antecedência dessa mensagem. E aí, nós iremos agora para a festa da expiação. Essa festa nós iremos nos deter um pouco mais porque é muito importante. Eu gostaria de te convidar aí a Levítico 23, do verso 29 ao 27. Do verso 27 ao 29. Levítico 23, do 27 ao 29. Na minha Bíblia vai dizer o seguinte: Mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que desse dia não se afligir será eliminada do seu povo. A festa das trombetas acontecia no primeiro dia. Durante 7 dias eles tocavam trombetas. Durante 7 dias eles tocavam trombeta. Mas no 10º dia do 7º mês era o dia da expiação. Era um dia de juízo. E ela acontecia no 10º dia do 7º mês, no mês de Tishri. Era uma festa anual que envolvia a purificação do povo, envolvia a purificação do sacerdote, do sumo sacerdote, envolvia também a purificação do santuário. E aí nós iremos aprender aqui que no santuário não tinha pecado, mas tinha registro do pecado. E aí você se lembra que quando o pecador ele pecava, ele levava qualquer animalzinho. Um casal de rolinhas, um casal de pombinhas, um cordeiro, e ele chegava ali no pátio. E ao chegar ali no pátio, ele era orientado pelo sacerdote a pegar um cutelo ou primeiramente ele confessava o seu pecado diante ali do sacerdote, ponhava sua mão na cabeça do animal e ele confessava o seu pecado. E simbolicamente o pecado dele passava para o animal. E ali o sacerdote orientava ele a pegar uma faca, um cutelo, matar aquele animal, e ao olhar para aquele animal, o pecador via Cristo, um inocente que um dia viria a morrer por cada um de nós. Esse sangue derramado desse animal era pegado pelo sacerdote, era derramado nos chifres do altar de holocausto, e depois ele era levado lá para dentro do santo. E lá dentro do santo, o sacerdote pegava esse sangue e aspergia nas cortinas do santuário, durante o ano inteiro. E isso ficava um mau cheiro muito ruim. Só que aí, Deus separa um dia para ter essa purificação. Deus diz que eles teriam que tirar um dia para que houvesse a purificação do santuário e para que houvesse a purificação do sacerdote, do sumo sacerdote e de todo o povo. E aí nós vemos que a festa da expiação, ou o dia do juízo, ela acontecia no 10º dia do 7º mês, do mês de Tishri. O sumo sacerdote, nesse 10º dia, ele pegava um cordeiro. Ele já tinha se mudado para lá antes. Ele se mudava alguns dias antes porque ele teria que passar por uma purificação pessoal, pela purificação da sua família. Ele se mudava para lá alguns dias antes. E aí no 10º dia do 7º mês,
ele pegava um cordeiro, ele matava, imolava esse cordeiro, e ele pegava esse sangue e ele levava lá para dentro do Santíssimo. A função do sumo sacerdote era uma função vitalícia. Nós temos o Papa. Se morre um Papa, necessita que se eleja outro Papa. Da mesma forma, lá em Israel, nós tínhamos muitos sacerdotes. Eram divididos em turnos. Mas sumo sacerdote só existia um. E quando ele morria, sempre se elegia outro sumo sacerdote. E aí esse sumo sacerdote ele se mudava alguns dias antes para dentro do santuário. E ali no 10º dia do 7º mês ele pegava o cordeiro, matava e o sangue desse cordeirinho era levado para dentro do Santíssimo. E ali acontecia todo um ritual, onde ele pegava esse sangue e aspergia diante da Arca da Aliança. E ali, quando o povo, Deus se manifestava, Deus perdoava o pecado, ele saía e ele abençoava o povo e tinha uma grande festa. Só que aí nós vemos qual que é a tipologia da festa da expiação. E aí diz o seguinte: ela ilustra a obra de Cristo em favor do pecador. Também nos mostra o sacrifício de Cristo que foi completo na cruz. Muitas pessoas nos acusam, os adventistas do 7º dia, de dizer que o sacrifício de Cristo na cruz ele não foi completo. Mas, amigo, a Bíblia nos diz que Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz foi completo, sim. Só que no santuário ele aplica os méritos adquiridos na cruz por cada pecador. É no santuário que ele aplica o seu sangue derramado. É no santuário que ele é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Jesus ele não parou na cruz. No ano 31, na sua ressurreição, ele vai até o santuário, ele vai até Deus. O sacrifício dele é aceito e ele é entronizado no santo do santuário. Daquele dia em diante, até o dia que nós iremos ver aqui, no ano de 1844, ele é entronizado no Santo dos Santos. Isso não significa que existe um lugar onde Deus não possa ir. No céu, isso não significa que tem um lugar no céu onde Deus não possa ir. Só que a função que ele assumiu, ele teria que um dia ser sacerdote e também ser sumo sacerdote. Primeiro ele foi a nossa oferta, depois ele foi sacerdote e sumo sacerdote. Apontava também para a obra de intercessão e julgamento. Como eu falei antes, Jesus ele não teria que ser somente sacerdote, mas como acontecia lá no povo de Israel, um dia teria que haver um dia de juízo. E esse juízo ele foi iniciado no dia 22 de outubro de 1844. E quando terminar esse juízo, Jesus voltará para nos buscar. Só que aí, que base bíblica que nós temos para saber que esse dia foi o dia 22 de outubro de 1844? Eu gostaria de convidar aí a Daniel 8,14. Daniel capítulo 8, o verso 14. Daniel capítulo 8, o verso 14. Assim como o santuário terrestre um dia deveria passar por uma purificação, o santuário celestial também um dia deveria ter um dia de juízo, um dia de purificação. Não só um dia, mas um período. Porque lembre-se que as coisas no santuário terrestre era apenas uma sombra do que acontecia no santuário celestial. E aí eu gostaria de convidar aí a Daniel 8,14, onde vai dizer o seguinte: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs. Só que para a gente entender isso, a gente tem que fazer algumas aplicações proféticas. Um dia, uma tarde e uma manhã é o quê? É um dia. Lembra lá em Gênesis? Tarde e manhã é o primeiro dia, tarde e manhã é o segundo dia. Então, tarde e manhã, um dia. E aí, passando isso para a profecia, aplicando isso como isso é uma profecia, nós temos o princípio dia e ano. Um dia na profecia equivale a um ano. E então, se passariam 2.300 anos e o santuário seria purificado. O santuário celestial. E aí, a gente não sabe, ou melhor, será que a Bíblia dá alguma luz, algum norte para que a gente possa saber a data, o evento que aconteceu, para que a gente possa saber o início dessa profecia?
Quando que deu início a esses anos? Vamos para Daniel 9, o versículo 25. Eu vou ler o versículo 24, eu acho que não vai estar aí no slide, mas vamos ler o versículo 25 mesmo. Vai dizer o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui é uma profecia que nós conhecemos como 70 semanas. Só que nós também sabemos que o início dessas 70 semanas se dá também no início desses 2.300 anos. E aí o evento é o seguinte, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. O norte que a Bíblia nos diz é que aconteceria um evento. Seria emitido um decreto que Jerusalém deveria ser reconstruída novamente. Nós conhecemos a história, o povo hebreu foi para o cativeiro, depois retornaram, e teve alguns decretos que foram emitidos para que eles retornassem para reconstruir Jerusalém. E aí a Bíblia nos diz que esses 2.300 anos eles partiriam dessa data. E aí, o que aconteceu? Eu gostaria de te convidar aí a Esdras 6, versículo 14. Esdras 6, o verso 14. Esdras 6, 14. Em Esdras, capítulo 1, nós temos o primeiro decreto emitido. Em Esdras 6, nós temos o segundo decreto. Em Esdras 7, nós temos o terceiro decreto. E aí, a gente pode perguntar, mas como que a gente vai saber qual que era o decreto que estava valendo? O versículo 14 vai dizer o seguinte, ó: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto do rei Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Aqui nós temos 3 decretos. E como esses decretos eram cumulativos, o decreto que esteve em vigência foi o decreto de Artaxerxes. E aí, esse decreto foi provado arqueologicamente e matematicamente falando no ano 457 a.C. E aí, se nós ponharmos 2.300 anos desses 457 a.C., nós chegaremos ao ano de 1844. E vocês se lembram que a festa das trombetas elas era um despertamento religioso para algo que viria a acontecer? No ano de 1844, Jesus ele entra no Santíssimo. Ele começa ali a fazer uma obra de juízo. Ele começa ali a fazer uma obra de intercessão. E quando ele terminar essa obra de juízo, quando acabar esse período de juízo, ele voltará nas nuvens dos céus para nos buscar. Por isso, meu irmão e minha irmã, a nossa vida tem que ser diariamente, todos os dias, entregue nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. João 2:1 vai dizer: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para... Ou 1 João 2:1, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se acaso pecar, sabei que é um advogado junto ao Pai. Jesus, ele assumiu a função de sumo sacerdote. Ele assumiu uma função agora no Santíssimo, no ano de 1844 até agora, uma função de juízo, uma função de sumo sacerdote. Só que também ele é o nosso sacerdote. Você se lembra que quando estava acontecendo o dia da expiação, o dia do juízo, lá no pátio, estavam morrendo 2 cordeiros. Um às 9 da manhã, o outro às 3 da tarde. Mesmo no dia de juízo, estava acontecendo um sacrifício contínuo, um sacrifício que não deveria ser cessado. Da mesma forma, está acontecendo a intercessão de Cristo ainda por cada um de nós. Ele ser entronizado no Santíssimo, no Santuário, não quer dizer que ele não vai interceder por nós. Muito pelo contrário. Ele espera que eu e você nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, como vai dizer Hebreus 4,16, para acharmos graça e misericórdia em ocasião oportuna. Só que nós estamos se esquecendo de outra festa, né? Foram 2, agora tem a terceira festa.
E aí eu gostaria de te convidar aí a Levítico 23, do verso 34 ao 36. Levítico 23, do 34 ao 36. Na minha Bíblia diz o seguinte: essa é a festa dos tabernáculos. Fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene e nenhuma obra servil fareis. Para o que essa festa apontava? Para o que ela aponta? Essa festa ela aponta para a restauração dos novos céus e da nova terra. O que acontecia na festa dos tabernáculos? Eles deixavam suas casas, eles construíam tendas e moravam ali por 7 dias. Se lembrando do dia em que eles foram libertos do Egito, se lembrando do dia em que eles estavam habitando em tendas, e era um dia, 7 dias de festas. Quando era acabado a obra, o dia do juízo, a festa da expiação, Deus tinha perdoado os pecados deles. O sumo sacerdote saía. Estava ali esperando por ele 2 bodes. Um era lançado sorte. Aquele bode a quem caía sorte era imolado e era oferecido como sacrifício. Aquele bode simbolizava Jesus Cristo. Mas restava outro bode, o bode Azazel. O pecado do povo, de todo o povo, durante todo o ano, era lançado naquele bode. Aquele bode era levado para o deserto e ali ele morria de fome e de sede, simbolizando Satanás. Simbolizando um período que Satanás passará 1000 anos por aí vagando. Mas ao final do milênio, Jesus Cristo virá e destruirá todo o pecado. Da mesma forma, quando terminava esse dia de juízo, quando terminar esse dia de juízo, Jesus sairá do santuário, irá abençoar, irá trocar as suas vestes sacerdotais pelas suas vestes reais e irá voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Os novos céus e nova terra serão restaurados. As lágrimas já não mais existirá, a morte já não mais existirá, porque Jesus estará habitando conosco. Mas isso só será possível se eu e você fizermos a nossa entrega a Ele. De Gênesis e Apocalipse, nós veremos um Deus de amor querendo habitar no nosso coração. Nós veremos um Deus de amor lutando todos os dias para que eu e você possamos fazer a nossa entrega a Ele. O autor de Hebreus vai ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue foi derramado na cruz. O sacerdote foi entronizado no céu. E do ano 31 ao ano de 1844, ele ofereceu a sua obra de sacerdócio. No ano de 1844, até o último ano, até agora, né? Até a sua volta, ele está oferecendo a obra de juízo. E assim que ele terminar essa obra de juízo, ele voltará nas nuvens dos céus para buscar a mim e a você. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue foi derramado, mas ele não nos obrigará a ir para o céu. A chance de salvação é para todos, mas nem todos aceitarão. Mas Jesus estará de braços abertos para receber a cada um de nós, para receber a nós, para nos guiar, porque Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E mesmo que a morte venha, será algo momentâneo, porque um dia Ele terminará essa obra de juízo, voltará nas nuvens dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, como disse o apóstolo Paulo, seremos transformados num piscar de olhos. Seremos reunidos aos nossos familiares. Iremos ao encontro do Salvador nas nuvens dos céus. E lá moraremos com Ele por toda a eternidade. Amigo, como diz um pastor que eu gosto muito, pastor Arilton Oliveira, nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Deus diz: eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Como antes já falei, a vida é Jesus. Ele espera que a gente faça a nossa entrega a Ele. Não será fácil, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu, para que eu e você também
nele, sejamos mais que vencedores. Você pode falar, Wellington, eu não sou digno de me chegar diante de Deus. Amigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que eu e você a cada dia possamos fazer a nossa entrega a Ele. Nos dedicar tempo a esse livro, ao estudo da Palavra de Deus. Saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E certamente Ele dirá através desse livro o que Ele quer para cada um de nós. Tem uns pensamentos bons para vocês, não pensamentos de morte, Ele vai dizer. Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Que Deus amoroso esse que nós temos. Amigo, Deus seja louvado por você nos acompanhar até agora. Que possa te guiar na sua caminhada. Que você possa ter forças em Jesus. Saber que logo, logo esse juízo terminará. E Ele retornará nas nuvens dos céus com poder e grande glória para buscar a mim e a você. Um abraço e nós nos encontramos no próximo estudo.